Há exatos 19 anos, eram abertas pela primeira vez as portas da Igreja Internacional da Graça de Deus, Protásio Alves. São 19 anos, 10 pastores, dezenas de membros e incontáveis bênçãos recebidas do Senhor. Ao longo desses anos, temos visto a mão de Deus nos guardando e sustentando. No decorrer do tempo, vimos nossa igreja crescer, tanto em número quanto em espírito. Com cada novo membro, nossa igreja se fortaleceu e se expandiu. Eu estava num culto lá na sede, na Júlia de Castilhos, com a minha família, e a pastora Neloci estava fazendo culto e ela disse que abriu uma igreja aqui na Protásio Alves. E quando ela deu o endereço, eu disse: pastor, é bem pertinho da minha casa. E aí eu perguntei se ela queria uma ajuda para abrir, para limpar a igreja, né? Eu disse: eu tenho balde, tenho vassoura, essas coisas todas que a gente tem em casa, né? E aí a gente fez um mutirão e viemos para cá para abrir a igreja, para limpar a igreja, porque a igreja ia abrir, eu não lembro a data, mas ela ia abrir em seguida, após aquela limpeza. Eu comecei a congregar aqui e a primeira pastora foi a pastora Neloci. Era ela, a equipe dela, a pastora Neloci, a ministra Juscerema. E veio o pessoal que mora aqui perto, não precisava mais ir até a sede, não precisava se deslocar tão longe, né? Então a gente vinha, voltava a pé, não precisava mais do transporte. Foi uma igreja que veio assim, no momento certo, porque eu tinha trocado de uma outra denominação, eu era nova lá na sede ainda, né? E aí a igreja abriu aqui bem pertinho da minha casa. Então eu e a minha família, nós vínhamos e voltávamos a pé para casa. Mas a igreja, desde o começo, tinha bastante membros e tal. O pessoal que era daqui, que ia para o centro, começou a congregar aqui. Eu participava da reunião lá na sede, sempre fomos lá. Aí, quando passou o carro anunciando na rua que abriu uma porta aqui na Protásio, a gente escutou para ver aonde que seria. E através do endereço que a gente pegou, a gente viu que era aqui. E foi tanta bênção que a primeira pessoa que abriu essa porta foi a pastora Neloci. Desde que foi aberta e inaugurada a igreja. A gente congrega aqui sempre, congrega aqui mais perto da nossa casa. E é a igreja que é maravilhosa, é abençoada. A gente conhecia desde a pastora Neloci, o pastor Edson, o pastor Jorge, que passou por aqui, também o pastor Wilson, o pastor muito abençoado. Teve vários outros pastores também que passaram por aqui, né, da qual a gente participou sempre dos cultos e fomos muito bem recebidos sempre na igreja. Sempre a gente teve bênçãos maravilhosas aqui na igreja, participando, inclusive participo da intercessora, sou intercessora da igreja, sempre estou aqui presente em todos os cultos. Sou muito grato por todas as coisas, todas as bênçãos que tenho recebido aqui na igreja da Graça da Protásio Alves. Eu me chamo Jéssica, eu sou cooperadora aqui da Protásio Alves. Eu comecei a congregar já fazem 12 anos aqui na Protásio. Na época, ela ainda estava no antigo endereço e a primeira reunião que a gente participou foi com a ministra Juscerema. Depois disso, a gente se firmou e foi aqui que eu me converti e conheci Jesus. Há 14 anos atrás, eu morava ali no Bela Vista. Eu morava no serviço. Então, às 9 horas da noite, terminava o meu serviço e eu ia para o meu quarto, então, no meu lugarzinho. Ali nesse lugarzinho eu tinha uma TV e comecei a assistir o missionário Eri Soares. Eu fui evangelizada pelo missionário Eri Soares, eu ligava na Band, né? Então, o missionário pregava o Salmo 91. Assim, foi já de tocar assim mesmo, né? De pegar, de tocar mesmo lá no íntimo do coração. Aí eu dizia assim, mas é isso que eu preciso, eu vou procurar essa igreja. Então eu esperei, daí era o missionário Eri Soares, depois entrava o pastor Alcides, né? Então o pastor Alcides, ele dava o endereço da igreja, que era na sede, né? Eu, como não era daqui, então eu tinha que entender direitinho onde é que ficava o centro, né? Teve um dia, o meu primeiro culto foi num sábado à tarde,
foi o meu primeiro culto. Mas já o primeiro culto eu já tive aquela paixão, aquele amor por Deus. Aquela palavra falou tão forte comigo que foi no primeiro culto que eu já sabia, não, é isso que eu quero. De repente o pastor Alcides, na época, pastor Alcides, ele dizia, olha, ali veio a nossa igreja ali da Protásio Alves, ela veio um pouquinho mais perto, que é ali perto da rótula da Carlos Gomes. E ficava mais perto para mim aqui na Protásio. Eu cheguei na Igreja da Graça em 2014, eu passando na Protásio vi um núcleo, peguei o telefone, liguei, né, e comecei a participar das reuniões numa igreja que tinha ali na Protásio. E desde lá eu continuo aqui. Em 2000, depois de 2 anos me tornei obreira e estou na Graça até hoje, fazendo a obra de Deus e trabalhando com um grupo aqui. Assim como Deus guiou e proveu o seu povo durante 40 anos no deserto, sem falar nada a eles, Ele tem cuidado de nós. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esta promessa tem sido nossa força. Em relação ao testemunho também, a gente com certeza tem muitos para contar. Para mim, um dos mais importantes foi quando eu entrei na faculdade. Desde que eu era criança, eu sempre quis estudar na URGS e eu sempre ouvi que era muito difícil, demandava muito esforço. Quando chegou perto do vestibular, eu comecei a orar e consagrar a Deus. E um dos dias do vestibular era num domingo, então eu vim primeiro no culto. Algumas irmãs se uniram em oração também. E logo em seguida eu fui fazer o vestibular. Eu até saí da prova depois bem desanimada, assim, pensando, pelo menos ao meu ver, que era muito difícil de entrar e só realmente por Deus mesmo. E daí saiu o resultado e o meu nome não tinha sido chamado. E daí eu me inscrevi em outra universidade. Nessa universidade, em uma das aulas que teve, os meus colegas falaram que essa universidade que eu estava, ela não era nem 20% do que a URGS era. E aquilo me marcou muito e eu saí da aula assim, fiquei com aquilo na cabeça. E depois de uns 3 dias, mais ou menos, numa quinta de noite, eu recebi uma mensagem de uma colega que fez ensino médio comigo e também prestou vestibular, que eu tinha passado na URGS. E daí, na hora, eu fiquei muito empolgada, bem feliz. E isso me mostrou que, obviamente, para Deus nada é impossível e que Ele faz as coisas do jeito dele e no tempo dele, que são sempre muito melhores do que os nossos. Tenho vários, né? Mas uma que me marcou muito foi do meu neto, né? Que Deus, né? Eu vim para a igreja, né? Por causa dele, né? Para buscar a cura para a doença dele e junto com essa busca eu acabei conhecendo a minha cura do meu coração, que eu tinha muitas mágoas guardadas dentro de mim e que também fui curada. E o meu neto, graças a Deus, está aí hoje. Ele foi desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que não tinham mais nada para fazer e eu disse para minha filha, então, somente Deus poderia operar. Hoje ele já está perto de fazer 18 anos. Eu tenho um testemunho. Eu tinha um carocinho no seio e participando de uma reunião de domingo com o pastor Daniel Fontella, ele fez uma oração da cura. Depois da oração eu tive muita fé e quando eu olhei, quando eu toquei de novo no seio, o carocinho permanecia ali. E ele, muito usado por Deus na época, ele pediu que quem continuasse ainda com os sintomas se dirigisse ao altar. E eu fui. E quando ele terminou a oração, eu toquei no seio e não tinha mais nada. E eu chorava muito, porque eu via esses testemunhos acontecendo com outras pessoas, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu cheguei com a vida destruída aqui na igreja, sabe? Foi a minha única igreja, não conheço outra igreja a não ser a Igreja Internacional da Graça de Deus. Não quero conhecer porque foi nessa igreja que Jesus me aceitou, que Jesus, quando eu clamei por Jesus, Ele estava no mesmo instante que eu clamei, Ele disse, eis-me aqui, eu te chamei pelo nome, né? Tu és meu. Um momento que me marcou, eu acho que foi um momento que me marcou mais, foi também uma terça-feira de intercessão,
que eu estava aqui intercedendo com as irmãs. Aí eu cheguei em casa, o meu filho na época morava comigo, ele não estava em casa ainda, e demorou ele vir, eu cheguei até a peguei no sono, de repente bateram na porta dizendo, vizinha, eu acho que é o teu filho que está lá. Eu fui um vizinho. E foi quando eu fui olhar, quando eu cheguei lá, eu digo, é o meu filho sim. Só que eles já tinham dado ele por morto. Ele caiu ele caiu debruçado em cima de um muro. E foi muito, foi assim, foi de Deus mesmo, que o meu vizinho, ele ouviu uma pessoa gritar, tem um morto aqui, tem um morto aqui. E quem foi essa pessoa que gritou? Daí eu disse, depois eu fui lá e eu disse, quem foi? Onde é que está a pessoa que gritou? Eu não sei, ninguém sabia. Para mim foi um anjo de Deus que gritou, tem um morto aqui. Aquele vizinho desceu, veio me chamar. Eu cheguei lá, o meu filho estava, eu acho que ele já estava em pé, tinha partido, mas aquele momento, aquele dia da oração, eu orava para Deus, eu pedia a Deus só para o fôlego nas narinas do meu filho. Eu peguei o meu filho no colo, peguei o meu filho nos braços e disse, Deus, sopra o teu fôlego nas narinas do meu filho. E naquele momento, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do meu filho. E ele veio assim, de novo, ele conseguiu respirar. Ele começou a respirar. Já tinha vindo o SAMU, já tinha vindo a polícia, todos eles não iam, eu estava deitado no chão, para ele era um morto. Mas eu fui lá, ergui a cabeça dele, peguei a cabeça dele, coloquei no meu braço. Daí eu disse, Deus, sopra o teu fôlego de vida nas narinas dele. E Deus soprou. Aquilo foi um milagre assim que foi, que até hoje eu me emociono, é claro, que aconteceu na minha vida. Foi, acho que, um dos maiores, porque meu filho estava morto. E Deus soprou o fôlego de vida nas narinas dele. E hoje ele está com 42 anos. Compartilhamos muitos momentos memoráveis, batismos, casamentos, celebrações e eventos que nos uniram como uma grande família. A palavra Jabes, na língua hebraica, significa nascido com dores. Ele era tão ruinzinho que o nome que a mãe deu para ele, nascido com dores. Mas esse, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação lá no templo, ele descobriu que ele podia ser diferente. E um dia ele orou a Deus e disse, Senhor Deus, se o Senhor me abençoar muitíssimo, se o Senhor amplificar os meus termos, as minhas propriedades, se o Senhor fizer que do mal não seja aflito, o que aconteceu? Deus concedeu tudo que ele tinha pedido. Meu irmão, está numa época da gente voltar para Deus, para desfazer o que foi destruído, reerguer o que foi desfeito. E Deus está fazendo isso hoje. Se você estiver bem na fé, e esse é o nosso trabalho, Satanás não vai conseguir vencer você. Ele pode trazer o que for. Você pode estar até tentando, de repente você acorda e diz, não. Se Jesus, como Alberto fez, levou as minhas doenças, carregou com as minhas enfermidades, eu vou ter saúde. Eu vou mudar de vida. Da fé. Sem a fé é impossível agradá-lo. Agora, com a fé, aí você já tem um elemento. Se você perceber, quando aqueles 4 companheiros, os 4 jovens, fizeram um buraco no telhado para levar o amigo até Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Amém? Diga para o seu irmão, Jesus quer ver a sua fé em ação aqui nessa tarde.
Se tiver a fé, ele vai fazer as maravilhas. Diga aleluia. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Foi amarrado, despojado, derrotado, e pra quem contava amarra passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a todos vocês aí da nossa igreja, que fica aí na Protásio Alves, aí em Porto Alegre. São 19 anos, Pastor Mendes, aí que Deus abençoe, e fizeram esse convite para parabenizar a nossa igreja pelo 19º aniversário. Eu tenho certeza que o nosso Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas aí na igreja, né? Através dos pastores que passaram e também através do pastor atual, que é o pastor Mendes. Eu tenho uma palavra aqui, é o Salmo 121, e o título desse salmo é Deus é guarda fiel do seu povo, que diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Que Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz em poder participar dessa singela homenagem aí à nossa igreja, que fica na Protásio Alves, aí em Porto Alegre, pelos 19 anos. Que Deus abençoe e sucesso a todos vocês. E eu desejo muita paz, muitas felicidades, muito sucesso. Que Deus possa usar o pastor Mendes e também que faça grandes milagres aí para vocês, tá bom? Eu estive aí no ano de 2017, segundo me informaram, e quase já está na hora de retornar para visitar o nosso povo, tá bom? Desejo a vocês paz no coração, beijo no coração, parabéns pela nossa igreja aí pelos 19 anos. Deus abençoe e um grande abraço a todos vocês, pastor Mendes, seu filhão aí que me fez o convite, tá bom? Sucesso, grande abraço. Nossa missão vai além das paredes da igreja. Em Mateus 5,16, Jesus nos ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Através das missões, levamos o amor de Deus à nossa comunidade, mostrando que a fé se traduz em ações concretas. Na pandemia, foi quando veio a pastora Cláudia, o pastor Mendes para cá, e nós nos conhecemos, acho que na internet, né? Pela internet, né? E nós ficávamos atentos no horário do culto para assistir todos os dias, todas as vezes que tinha o culto, a gente assistia, largava tudo que estava fazendo para assistir ao culto. Neste meio tempo da pandemia, a minha mãe, ela precisou ficar hospitalizada porque sofreu um acidente doméstico, enfim. E quando ela voltou para casa, ela não conseguia dormir de dor, ela não conseguia mexer a perna. E eu liguei para a pastora Cláudia e na hora que eu liguei, ela pegou e fez uma chamada de vídeo. E ela orou pela minha mãe. Aquela noite, a minha mãe dormiu maravilhosamente bem e começou a mexer a perna. Então, sou muito grata pela vida da pastora Cláudia, do pastor Mendes, seus filhos e todos os pastores também que estiveram aqui, porque a gente aprende um pouquinho com cada um. E na pandemia, em casa, muitas vezes parece que a nossa fé estava mais viva em casa, na pandemia, que muitas vezes vindo na igreja. Então, a pandemia, em relação ao avivamento de quem está com Jesus, eu acho que foi uma grande lição. Como a gente fazia muito com o pastor Jorge eventos em praças, tem uma que me marcou muito, que foi um evento que a gente fez na Protásio Alves, no bairro Protásio Alves. E foi um evento muito bonito, e a gente viu uma outra realidade, né, bem diferente da nossa, e a gente teve, né, foi um evento muito grande, envolveu a igreja toda, muitos membros participaram desse evento. Foi um evento muito bonito que me marcou bastante. Essa pastora é uma benção, não é por estar nas coisas, mas esses dias ela falou uma coisa: como é que a gente ganha uma alma para Jesus?
Eu não gostava de crente. A minha mãe tinha uma Bíblia meio velha, não tinha, né? Tinha até umas folhas que estavam soltas já, né? E a minha mãe pediu para mim: meu filho, lê aqui, eu não estou entendendo essa palavra aqui. E ela já sabia o que era, só que ela fez só para mim pegar. E depois que ela saiu dali, ela largou a Bíblia, aí eu fui lá e peguei a Bíblia dela. E comecei a olhar aquela palavra que eu tinha lido para ela, né? E comecei a gostar da Bíblia, comecei a ler sozinho, escondido dela. E hoje em dia eu estou na igreja e não quero sair nunca mais. Tem uma palavra que me marcou muito, foi quando o pastor Edson estava aqui na igreja. Ele veio de visita, a pastora Nelosi convidou ele para vir visitar e ele fez o culto da noite aquele dia. E aí ele deu essa palavra: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu nunca esqueci aquela pregação, nunca esqueci aquela palavra, era o que eu precisava naquele momento. Essa palavra está sempre comigo. Às vezes olhamos um pouquinho para o homem, eu tenho que ser sincero e falar, muitas vezes não. Às vezes olhamos um pouco para o homem, sim, no caso do meu eu. Mas um dia o pastor Mendes falou alguma coisa que num domingo de manhã, que ele dizia que o reino do céu, ele é feito com esforço, né? Com muito esforço, né? É feito de esforço. E realmente, muitas das vezes a gente fica, ou sinceramente, ou com preguiça, ou assim, né? Tá chovendo. Mas não, temos que ir, temos que buscar. E se seria o último culto? E se Jesus voltasse naquele dia? Né? Às vezes temos momentos bem difíceis, achamos que não vai valer a pena, mas sim, vai valer a pena. O reino dos céus é feito de esforço, nós temos que nos esforçar muito. Se eu tivesse que definir numa palavra, minha casa. Se eu tivesse que definir a Protasiópolis em uma palavra, seria determinação. Eu torço para que a gente venha estar cada vez mais unido e em comunhão, como a palavra diz, que a gente venha ser o corpo de Cristo. E espero também que a gente possa passar isso para mais pessoas, alcançar mais almas, que Deus venha nos usar muito para que a gente traga mais pessoas para essa família que é a Protasiópolis. Que a nossa caminhada com Deus não é algo fácil, mas a gente tem que ter persistência. Não olhar para os lados, olhar só para Deus, ouvir a palavra e tentar procurar aplicar essa palavra no teu dia a dia. Né? E nunca deixar de acreditar que o Deus que a gente serve é um Deus vivo, um Deus de milagre, um Deus que nos surpreende cada dia. Quanto mais a gente convive com Ele, quanto mais a gente está perto dEle, mais Ele nos surpreende e nos alegra. Eu tenho uma palavra que eu podia resumir: para onde iremos se só Deus tem a vida eterna, né? Para onde iremos? Nós temos que a cada dia mais correr para a coroa que nos é proposta. Nós temos uma coroa lá na frente e nós temos que conquistar ela diariamente. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que ainda não estão aqui na Igreja da Graça, que venham participar do estudo, que venha ouvir a palavra. O pastor Mendes é um pastor abençoado, nos ensina muito, tem muito me ensinado sobre a palavra. A pastora Cláudia, então, nossa, eu sou muito agradecida. A tudo que ela tem me ensinado, eu tenho aprendido através da palavra de Deus. Então, eu sou uma pessoa muito grata por esse pastor que agora está aqui, os filhos deles também, que eu abençoo, que é o Raí, né? E a Raíssa, o Bianco, todos eles, enfim. Gosto muito da pastora, do pastor, congrego nessa igreja e sempre peço para aqueles que não vieram aí, que venham participar da igreja, dos cultos, e é um culto muito abençoado. E nós somos muito abençoados, só agradecidos por essa igreja, por esse pastor abençoado, que está convidando. Agradecemos a todos que tornaram esses 19 anos possíveis. Juntos, continuaremos a avançar com fé. Igreja Internacional da Graça de Deus, Protásio Alves. Uma história escrita pelo dedo de Deus.